Então, vamos lá, pessoal, para a parte 2, né, de noções de lógica. Então, no primeiro vídeo, nós falamos o que é uma proposição, tá? É uma sentença, uma oração, que tem 3 características. Ela tem que ter sujeito e predicado, ou seja, ela precisa fazer sentido na hora que ela é proferida, na hora que ela é falada, na hora que ela é lida, tá? Ela tem que ser uma sentença declarativa, ela não pode ser interrogativa e nem exclamativa, tá? E ela tem que ser classificada, a gente tem que conseguir classificá-la se é verdadeira ou falsa, tudo bem? Mas a proposição, ela pode ser composta, ter mais de uma sentença. Então, a gente tem os conectivos que fazem essa ligação de 2 proposições, tá? De uma ou mais proposições, tá? A partir de proposições dadas, podemos construir novas proposições mediante o emprego de 2 símbolos lógicos chamados conectivo. O conectivo E, que é esse para baixo, e o conectivo para cima, que a gente chama de ou, tá? Então, é o E o ou. Então, esses conectivos permitem com que possamos fazer proposições compostas, que eu possa juntar 2 conexões, por E ou por ou, tá certo? Exemplo. Proposição. Primeiro aqui, ó. 2 é maior que 0. A proposição que 2 é diferente de 1. P e Q. 2 é maior que 0 e 2 é diferente de 1. Então, eu fiz a terceira proposição, que é P e Q, tá? O segundo exemplo. Menos 2 é menor do que menos 1. É a P. A proposição Q, a outra proposição. Menos 2 ao quadrado é menor do que menos 1 ao quadrado. Isso é uma verdade? O menos 2 ao quadrado é menor do que o menos 1 ao quadrado? Ela é falsa, né? Ela vai ser falsa, porque o menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, menos 1 ao quadrado dá 1. 4 não é menor que menos 1. Não é menor do que 1, tá? Mas é uma proposição porque eu consigo classificá-la entre verdadeira e falsa, tá? P e Q. Menos 2 é menor que menos 1 e menos 2 ao quadrado é menor do menos 1 ao quadrado. Se essa é verdadeira ou falsa, a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu consigo classificá-la em verdadeira ou falsa, tá? A proposição P. Um quadrado de lado A tem diagonal 2A. Aqui. Um quadrado de lado A tem área A ao quadrado. P e Q. Um quadrado de lado A tem diagonal 2A e área A ao quadrado. Fiz a minha terceira proposição, tá? Dessas 2. Professora, mas tem proposição que não é verdadeira. Não tem problema, mas é uma proposição. Você consegue classificar se é verdadeira ou falsa, tá? A quarta. Proposição P. 2 é divisor de 5. 3 é divisor de 5. P e Q. 2 é divisor de 5 e 3 é divisor de 5. Então, 2 e 3 são divisores de 5. Eu posso classificar em verdadeiro ou falso. Então, é uma proposição, tá? Então, como que fica isso? Como que fica a tabela verdade? Então, nós vamos postular, ou seja, decretar um critério para estabelecer o valor lógico, verdadeiro ou falso, de uma conjunção, a partir dos valores lógicos conhecidos das proposições P e Q. Então, assim, a partir da gente tem as proposições P e Q, a gente vai ver se, quando a gente junta o P e o Q, se é verdadeiro ou se é falso. Mas essa junção, para saber se é verdadeiro ou falso, vai depender do que essas proposições iniciais, o P e o Q, o que eles são. Se é verdadeiro ou se é falso. Então, a junção deles, se é verdadeiro ou falso, vai depender do que elas são, tá? Então, aí a gente tem a nossa tabela verdade, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, a conjunção P e Q é verdadeira se P
e Q são ambas verdadeiras. Então, se eu tenho uma proposição que é verdadeira, eu junto com outra verdadeira, essa terceira proposição, ela é verdadeira também, tá? Então, para ser verdadeira, quando eu tenho o conectivo E, as duas precisam ser verdadeiras. Para que a proposição final seja verdadeira, as duas têm que ser verdadeiras. Se ao menos uma delas for falsa, então P e Q também é falso, tá? Então, se uma delas é falsa, quando eu junto as duas, vai dar falsa. Tudo bem? Exemplo, vamos ver lá. Aqui, vamos olhar para a tabela da verdade. Então, as duas são verdadeiras. Então, quando eu junto P e Q, é verdadeiro. O P é verdadeiro. O Q é falso? P e Q é falsa. Por quê? Eu tenho uma que é falsa, tá? Eu tenho a P falsa e a V e a Q verdadeira, continua sendo falsa. Se as duas são falsas, aí nem adianta, vai ser falso mesmo. Então, vamos ver com um exemplo para a gente ver. Ó, a primeira proposição, 2 é maior que 0, é verdade. 2 é diferente de 1, também é verdade. P e Q, 2 é maior que 0 e 2 é diferente de 1, verdade. Tá? Por que que a proposição da junção, junção com o conectivo E é verdade? Porque as duas P e Q eram verdadeiras, tá? Por exemplo. Menos 2, ele é menor que menos 1. Verdadeiro. Menos 2 ao quadrado é menor do que menos 1 ao quadrado. É falsa, como eu já falei, que é 4, que é positivo, menor do que 1. É falsa. Então, quando eu junto as duas, menos 2 menor que 1 e menos 2 ao quadrado menor que menos 1 é falsa, porque tem uma que é falsa. Tá certo? P. O quadrado de um lado A tem diagonal 2A. Não, gente. A diagonal de um quadrado A é raiz de 2A, tá? Então, é falsa. Um quadrado de um lado A tem área A ao quadrado. É verdadeiro. Então, P e Q. Um quadrado de lado A tem diagonal 2A e a área A ao quadrado. Falsa, porque a diagonal de um quadrado de lado A não tem diagonal 2A. A diagonal dele é a raiz de 2, ou raiz de 2A, tá? Então, porque tem uma sentença que é falsa. Quando eu juntar essas duas, o resultado vai ser falso também, tá? E a quarta, tudo falso, tudo falso. Então, a proposição, quando eu junto, vai ser falso. 2 não é divisor de 5. 3 não é divisor de 5. Então, 2 e 5, 2 e 3 não são divisores de 5. Então, é falso, tá? O conectivo OU. Colocando um conectivo OU entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição, P ou Q, denominada disjunção das sentenças P e Q. É uma ou a outra, tá? P é maior que... A proposição P. 5 é maior que 0. 5 é maior que 1. P ou Q. 5 é maior que 0 ou 5 é maior que 1. Tudo bem? 3 é igual a 3. 3 é menor que 3. P ou Q? 3 é menor ou igual a 3. Ok? 10 é um número primo. Aqui, 10 é um número composto. P ou Q? 10 é um número primo ou um número composto. Então, aí, vocês já viram que tem sentenças que são falsas aí, né? A próxima. 3 elevado a 4 é menor do que 2 elevado a 6. Aqui, 2 ao quadrado é menor do que menos 3 à quinta. P ou Q? 3 elevado a quarta é menor que 2 à sexta, ou 2 ao quadrado é menor do que menos 3 à quinta. Tá certo? Aí a gente vai olhar para a nossa tabela verdade. Então, qual que é o nosso decreto, né? Qual que é como que a gente vai postular isso? A disjunção P ou Q é verdadeira se ao menos uma das proposições P ou Q é verdadeira. Então, aqui eu estou falando ou, eu não estou falando e. Se eu tiver pelo menos uma verdadeira, quando eu faço essa junção,
junção não, essa disjunção uma com a outra, ela vai ser verdadeira, porque pelo menos uma é verdadeira, tá? Porque eu estou falando do ou. Agora, para ser falsa, as duas têm que ser falsas, tudo bem? P e Q são ambas falsas, tanto, então, P ou Q também é falsa, tá? Então, se eu tiver pelo menos uma que é verdadeira, ela vai ser verdadeira. Então, aqui, ó, as duas são verdadeiras. P e Q são verdadeiras, então P ou Q também é verdadeiro. P é verdadeira, mas a Q é falsa, mesmo assim é verdadeira, porque tem pelo menos uma delas é verdadeira. O mesmo caso aqui, ó. Só vai ser falso quando as duas forem falsas. Aí não tem jeito, né? Aí vai ser falso mesmo. Vamos nos exemplos. Esse primeiro exemplo, a gente nem precisa falar, porque é tudo verdadeiro, tá? Olha o segundo. O 3 é igual a 3, verdadeiro. O 3 é menor que o 3, é falso. Por que é falso? Porque o 3 não é menor que o 3. O 3 é igual a 3, então por isso que ela é falsa. Então, quando eu coloco 3 é menor ou igual a 3, é verdadeira, porque eu falei o ou. 3 é menor ou igual. Ele é igual? Sim, então é verdadeiro, tá? Outro exemplo. 10 é um número primo, é falso. Por que 10 não é um número primo? Porque quem divide o 10? O 1, o 2, o 5 e o 10. Para ser um número primo, ele só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. Ou seja, ele tem dois divisores. Passou disso, já não é número primo, tá? Então, 10 não é um número primo, é falso. Se o 10 não é um número primo, ele é um número composto. O que é um número composto? A gente consegue escrever o 10 como produto de outros dois valores diferentes de 1. Por exemplo, eu consigo escrever o 10 como 2 vezes 5. Então, ele é um número composto, tá? Então, P ou Q? 10 é um número primo ou composto. Se você é um número primo, não tem como você ser o composto. Se você é composto, não tem como ser primo. Então, esse ou, ele cabe bem. Então, 10 é um número primo ou composto. Verdade, porque ele é um número composto, tá certo? Porque tem pelo menos uma verdadeira. A próxima. 3 à quarta é menor do que 2 à sexta. Não. Porque 3 à quarta é 81. E 2 à sexta é 64. Né? Então, 81 menos 64? Não, é falso. 2 ao quadrado é 4. Menos 3 à quinta, olha, negativo elevado a exponencial é negativo. Esse número vai ser negativo. Vai ser menos 243. Menos 243, ele está falando que é maior que 4. É falso. Então, os dois são falsos. A proposição também vai ser falsa. Tá? Agora, a gente também tem as condicionais. Tá? Uma condição. Se isso, então aquilo. Se você fizer os seus trabalhos, então você vai ser aprovado na disciplina. Tá? Se você não fizer os seus trabalhos, você não será aprovado na disciplina. Então, é uma condição. Se você fizer isso, você vai ter aquilo. Ou se você não fizer, você não terá. Ou se você não fizer, você terá. Tem tudo isso, tá? Então, é condicional. Colocando a condicional, então, a gente vai ler então, tá? Entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição. Como que a gente vai ler? Se P, então Q. Se acontece P, então nós teremos o quê? P é uma condição suficiente para Q. O P é uma condição de existência para o Q. Q é uma condição necessária para o P. Tá? Então, vamos lá. P, 2 é divisor de 4. Tá certo? 2 divide o 4. O quê? 4 é divisor de 20. 4 divide 20. Então, se 2 é divisor de 4, então 4 é divisor de 20. Certo? Então, se 2 é divisor de 4, então 4 é divisor de 20. Tudo bem? Tá. 2 vezes 5 é igual a 10. 3 é divisor de 10. 3 divide 10.
Se 2 vezes 5 é igual a 10, então 3 é divisor de 10. Aí a gente vai ver a tabela verdade, tá? Dessas condicionais. Bem, eu tô fazendo uma outra proposição. Será que ela é verdadeira? Será que ela é falsa? Então, vamos lá. Qual que é o postulado? O que a gente decreta? A condicional se P, então, Q é falso, somente quando P é verdadeira e Q é falsa. Caso contrário, se P, então, Q é verdadeiro. Então, o único caso que a gente tem quando essa proposição, essa junção dessa proposição, essa condicional, ela é falsa. Quando o Q for falso. Se o P, a primeira, é verdadeiro, o Q é falso, aí tudo, a proposição é falsa. Ah, professora, se os dois são falsos, vai ser verdadeira? Sim. Porque eu tô partindo de uma inverdade, eu tô chegando numa inverdade, então quer dizer que eu tenho algo verdadeiro, tá? Então, a primeira eu nem vou fazer, porque se é tudo verdadeiro, a gente sabe que é verdadeiro, tá? Então, vamos lá, ó. 2 vezes 5 é igual a 10, verdadeiro. 3 é divisor de 10, é falso. Se 2 vezes 5 é igual a 10, então 3 é divisor de 10. 3 é divisor de 10? Falso, tá? Por que é falso? Porque a primeira, mesmo a primeira sendo verdadeira, a segunda é falsa. Então, a proporção se P, então Q, vai ser falso também, tá? E se a P for falso? Vamos lá, o próximo exemplo. P, 5 é menor do que 2. 5 é menor do que 2? Não, é falso. Essa é falsa. 2 é um número inteiro. É verdade. Se 5 é menor do que 2, então 2 é um número inteiro. Gente, não interessa se 5 é menor que 2, mas 2 é um número inteiro. É verdadeiro. Tá certo? Outro que os dois são falsos. Um meio é menor do que um terço. É falso? É. 3 é igual a 5. É falso. Se um meio é menor do que um terço, que é falso, então 3 é igual a 5, que também é falso. Então, essa sentença ela se torna verdadeira. Tá? Continuamos no próximo vídeo. Beijo no coração. Quase 19 minutos.